E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é Maria Carolina, técnica em eletromecânica há 23 anos. Eu fui aprovada no CAP Mecânica esse ano e eu vim passar para vocês algumas dicas e um agradecimento ao mestre Edinho. Bom, essa não foi a primeira vez que eu fiz a prova. Na primeira eu não tive um bom desempenho, porém esse ano eu decidi estudar mais e de maneira mais produtiva. Então, para quem vai fazer o concurso do CAP, deve saber que é essencial estudar pelo material da biografia e também resolver provas antigas. Nesse processo, eu procurei a resolução de algumas questões no YouTube, por ser bem complicado resolver algumas por conta própria, e eu encontrei o canal do Mestre Edinho. O mestre tem uma metodologia excelente, então eu curti muito por ter questões tanto do CAP quanto do QTPA e de outros concursos em diferentes níveis de dificuldade, e também pelo suporte que ele dá para os alunos no grupo do Telegram. Várias vezes ele se disponibilizou em pleno sábado ou domingo, criar reuniões para tirar dúvidas da gente sobre questões, resolver na hora. Isso com certeza foi excelente. Um ponto essencial na minha aprovação foi o suporte que ele deu. Então eu estou muito grata, espero que ele possa ir na minha formatura. É isso aí, vamos estudar e daqui a pouco o edital está saindo. Vocês já podem ver que ele já começou a lançar vários vídeos no YouTube, então se prepara, vamos cair para cima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo, como prometido, estaremos resolvendo aí a primeira parte das questões que caíram para a prova do QTPA, para técnico em mecânica, do último concurso agora, dia 21 de novembro, tá? Então, esperamos que este vídeo possa esclarecer as suas dúvidas com relação a essas questões que nós iremos resolver aqui e também contribuir aí para os estudos da galera que irá prestar o concurso para o CAP, tá? Que está bem próximo aí. Faltam apenas 2 semanas, beleza? Mas já de início gostaria de pedir que você deixasse o seu like, é de suma importância para o crescimento do canal e também para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo que nós oferecemos aqui e continue te recomendando os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão, né? Uma questão aí sobre sistemas pneumáticos, onde ele fala o seguinte: observe a figura abaixo, que é uma válvula. Sabendo que válvulas pneumáticas são utilizadas como elementos de sinais para automação pneumática, assinale a opção correta sobre a válvula pneumática acima apresentada. Então, basicamente, o que ele quer é que você saiba distinguir ou você saiba nomear que válvula é esta, né? O seu tipo de acionamento, seus números de vias, quantas posições, né? E é isso que ele vai citar aí nas alternativas, tá? Então não vou ler aqui as alternativas não. O que a gente vai fazer? Vamos analisar a válvula e posteriormente a gente vê qual das alternativas está correta, beleza? Então vamos lá. Então olha só, pessoal, vamos pegar aqui a nossa válvula e o importante é que você saiba o seguinte: cada quadradinho desse, tá? É uma posição da válvula. E cada vez que uma indicação tocar nas extremidades, tanto na parte superior quanto inferior desse quadradinho, teremos aí o que nós chamamos de vias, tá? Então, como você pode identificar, nesse quadradinho aqui nós temos 3 pontos, ou seja, existem 3 vias, que é por onde o fluido ele pode entrar e sair, tá? Então, é uma válvula de 3 vias. Outra coisa importante, como eu já citei, cada quadradinho desse é o que nós chamamos de posição. Portanto, como são 2 quadradinhos, 2 posições. Então, nós já sabemos que é uma válvula de 3 vias e 2 posições. Só com essas informações a gente já consegue eliminar algumas alternativas, ok? Prosseguindo. Bem, na válvula ou nas válvulas nós temos acionamentos e também temos dispositivos ou elementos que fazem com que ela retorne à sua condição inicial. Nesse caso, essa válvula está sendo acionada por rolete, tá? Que possui justamente essa simbologia aqui. Aqui nós temos a alimentação do fluido. Nesse caso, como estamos falando de um sistema pneumático,
a alimentação é por ar comprimido, tá? E ela, nesse caso aqui, é uma válvula normal fechada. Por quê? Porque quando você observa, ela ainda não foi acionada, essa válvula. E esse tracinho, né, vertical e um horizontal em cima, significa que ela está fechada, está bloqueada para a passagem do fluido, beleza? E aqui nós temos a mola, ou seja, essa válvula ela é acionada por rolete e retornada por mola, tá? Quando você solta o acionamento do rolete, então por conta dessa mola ali no final da válvula, ela volta à sua condição inicial. Então, quando a gente aciona aqui, o que vai acontecer? A válvula ela vai assumir essa posição aqui, fazendo com que o fluido ele possa ter a sua passagem, tá? Então é uma válvula 3-2 vias, ou seja, de 3 vias e 2 posições, acionada por rolete e retornada por mola normal fechada. Portanto, analisando as alternativas, você irá verificar que está correta aí a alternativa C, né? Trata-se de uma válvula de 3 vias e 2 posições, já vimos isso, normal fechada, com acionamento por rolete e retornada e retorno por mola, tá? Então você veja que só naquela análise inicial a gente já conseguiria eliminar a alternativa A e B, né? Porque ela fala que é uma válvula de 5 vias e 2 posições. Não, a gente já conseguiria eliminar. Outra coisa, você também já poderia eliminar a alternativa D, porque ele fala que é uma válvula normal aberta, e não, nós já vimos que é uma válvula normal fechada. E a alternativa E, ele fala que é uma válvula com acionamento por mola e retorno por rolete. Não, é o contrário. Ela é acionada por rolete e retornada por mola. Por isso a alternativa C está correta, beleza? Próxima questão, pessoal. Questão de número 2, aonde ele diz o seguinte. Questão aí de termodinâmica, máquinas térmicas, ok? O capitão-tenente, engenheiro naval, Charlier, decidiu instalar uma máquina térmica ideal. Quando ele fala sobre uma máquina ideal, é aquela que trabalha com sua máxima eficiência, que é o que nós conhecemos como máquina de Carnot, né? Que é o parâmetro ali para que você tente fazer com que os seus ciclos se aproximem ali da máquina de Carnot, na Estação Antártica Comandante Ferraz. A referida máquina térmica recebe 1000 kJ de calor de uma fonte de energia a 600 graus Celsius e descarrega na fonte fria a 60 graus Celsius. Assinale a opção que apresenta a eficiência térmica, o trabalho fornecido e o calor descarregado, respectivamente. Então tem que ser nessa ordem, tá? Então temos a eficiência, o trabalho e o calor descarregado, ou seja, aquele calor rejeitado. Então vamos aí fazer cada um desses cálculos, lembrando que estamos falando aqui de uma máquina de Carnot, beleza? Então, como eu sempre recomendo aos alunos aqui do mundo da mecânica, é que você separe de maneira organizada as informações, tá? Normalmente, em provas de concursos, a banca ela te fornece algumas informações, ou pode te fornecer algumas informações, que às vezes você nem precisa para resolver as questões. Não é o caso dessa questão, mas é para você ficar atento, tá bom? Então, olha, separamos aí os dados, tá? Esse QH é o calor fornecido ali pela fonte quente, tá? TQ é a temperatura quente, TF é a temperatura fria. Então vamos calcular o rendimento, nesse caso rendimento máximo, porque estamos falando de uma máquina de Carnot, o trabalho e o calor rejeitado, ou nesse caso, como ele utilizou, descarregado, beleza? Então vamos calcular primeiro a eficiência. E a eficiência de uma máquina de Carnot, ela pode ser dada através da seguinte equação, onde temos que o rendimento da máquina de Carnot, ou eficiência, que é a mesma coisa, é igual a 1, que esse 1 representa 100%, menos a temperatura da fonte fria, e aqui que vem a sacada, tá? Para você conseguir resolver essa questão. Tem que ser em unidade de temperatura do sistema internacional, ou seja, Kelvin, tá? Então a gente vai precisar converter para Kelvin, porque senão você não consegue resolver ou a banca te induz a um erro, ok? E a dividido, né, pela temperatura da fonte quente em Kelvin também. Lembrando, tá, pessoal, aqui a título de
prova de concurso, se a banca não citar para você que Kelvin é igual a 273, você deve somar, né, para você chegar à temperatura Kelvin, você deve pegar o grau Celsius e somar 273,15. Se a banca não citar, você pode adotar 273, beleza? E é isso que nós vamos fazer. Então, o nosso rendimento ou eficiência será igual a 1 menos 60 mais 273, tá? Lembrando, já convertendo para Kelvin, dividido por 600 mais 273, ou seja, nosso rendimento é igual a 1 menos 333 dividido por 873. Portanto, o nosso rendimento será 1 menos 0,38. Resolvendo, teremos aí 0,62, que é igual a 62%. Esse é o nosso rendimento. Só com essa informação, nós já poderíamos eliminar algumas alternativas, beleza? Prosseguindo, agora nós vamos calcular o nosso trabalho. E como que a gente faz isso? Fazemos da seguinte maneira. Você vai relacionar o seguinte, que o rendimento, o que é o rendimento? É o trabalho que você realizou dividido pela energia, nesse caso, o calor é fornecido pela fonte quente, né? Quanto o trabalho que você realizou dividido, né, pelo calor que você forneceu para que aquele trabalho fosse realizado. Isso é eficiência, tá? Bem, então vamos lá. Então, teremos então que o trabalho será igual ao rendimento, que nós já acabamos de calcular, vezes o calor fornecido pela fonte quente. Portanto, o trabalho será de 0,62, né, que é 62%, vezes 1000 kJ. Portanto, nosso trabalho é de 620 kJ. Bem, agora nós vamos calcular o calor rejeitado, tá? E é bem intuitivo você imaginar dessa maneira. O que é o calor rejeitado? Bem, eu sei que o calor fornecido pela fonte quente, o que vai acontecer? Uma parcela desse calor vai ser destinado à realização do trabalho e outra parcela desse calor vai ser rejeitado, né? Ou seja, o calor que eu estou desprendendo, o calor da fonte quente, ele é igual ao trabalho mais o calor rejeitado. Portanto, o calor rejeitado nada mais é que o calor fornecido pela fonte quente menos o trabalho que nós acabamos de calcular. Ou seja, o calor rejeitado é igual a 1000 menos 620. Portanto, 380 kJ. Então já calculamos a eficiência, o trabalho e o calor rejeitado ou descarregado. Assim, está correta aí a alternativa E de exato. Beleza? Próxima questão. Questão de número 3. Questão aí de metrologia, né? Onde ele diz o seguinte: o paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares internas e externas e de profundidade de uma peça. Consiste basicamente em uma régua graduada com encosto fixo, sobre o qual desliza um cursor. Então ele está falando aqui sobre esse instrumento de medição. A escala do seu cursor é chamada de nônio ou vernier. No caso de um paquímetro no sistema métrico, cuja unidade de escala fixa é de 1 milímetro, com um nônio com 20 divisões, é correto afirmar que a resolução é D. Então ele quer a resolução deste paquímetro. Lembrando que a resolução é a menor medida que nesse caso o instrumento pode realizar. Alternativa A, 0,01 milímetros, B, 0,02 milímetros, C, 0,05 milímetros, alternativa D, 1 milímetro e alternativa E, 1 polegada. A gente já elimina aqui a alternativa E, né? Porque se ele está falando do sistema métrico e não do sistema inglês, então polegada não pertence ao sistema métrico, beleza? Então vamos lá para a resolução. Ele está se referindo a este paquímetro aqui, tá? Paquímetro com 20 divisões. Como você pode ver aí, o nônio, ele possui aí 20 tracinhos, tá? Variando ali de meio em meio, ou nesse caso ali de 0,05 milímetros. Bem, você precisa saber o seguinte, pessoal, que a resolução, como eu já disse,
é a menor medida, né, que um instrumento pode efetuar. Nesse caso, é a razão entre a unidade da escala fixa, ou seja, a menor medida realizada pela escala fixa, a escala principal, dividido pelo número de divisões do nônio. Ou seja, a resolução será de 1 milímetro dividido por 20. E 1 dividido por 20 é igual a 0,05 milímetros. Portanto, está correta aí a alternativa C de casa. Questão bem tranquila aí de metrologia, né? E diga-se de passagem que nessa prova foi cobrado muito questão conceitual, né, da parte de metrologia, o que acontece muito nas provas da Petrobras, né? As provas da Marinha, normalmente eles costumam cobrar muito parte de leitura instrumental, mas nessa prova aqui eles cobraram bastante parte conceitual que a galera às vezes deixa de lado. Vamos lá, prosseguindo, questão de número 4, onde temos aí uma questão de elementos de máquinas, onde ele fala o seguinte, que a união de peças feita pelos elementos de fixação pode ser de dois tipos, móvel ou permanente. No tipo de união permanente, os elementos de fixação, uma vez instalados, não podem ser retirados sem que fiquem inutilizados. Assim, assinale a opção que apresenta somente elementos de fixação do tipo permanente. Então é isso que ele quer, tipo permanente. Alternativa A, porca e união com solda. B, rebite e porca. C, união com solda e parafuso. D, parafuso e arruela. E alternativa E, rebite e união com solda. Bem, vamos então à resolução dessa questão e falaremos um pouquinho mais sobre estes dois tipos, né, de uniões, né, ou de união. Em mecânicas, as peças a serem unidas exigem elementos próprios de união, que são denominados elementos de fixação, né? A união de peças feita pelos elementos de fixação pode ser de dois tipos, móvel ou permanente. A união móvel é a união em que os elementos de fixação podem ser colocados ou retirados do conjunto sem causar qualquer dano às peças que foram unidas. Como exemplo, nós temos os parafusos, as porcas, arruelas, pinos. Já a união permanente é a união em que os elementos de fixação, uma vez instalados, não podem ser retirados sem que fiquem inutilizados. E como exemplo, nós temos os rebites e também a união realizada ali por processo de soldagem. Assim, dentre as alternativas apresentadas, a única que apresenta elementos de fixação do tipo permanente é a alternativa E, né? O rebite e união com solda, né? A alternativa A, porca, é fixação do tipo móvel, né? Então podemos eliminar a alternativa A e B. Na alternativa C, parafuso, também móvel. E a alternativa D, tanto o parafuso quanto a arruela são móveis. Por isso, está correta aí a alternativa E. Próxima questão, questão de número 5. Questão aí de mecânica dos fluidos, questão clássica aí, que sempre cai nas provas também da Petrobras e outros concursos, onde ele fala o seguinte, que um fluido incompressível escoa em regime permanente em uma tubulação, conforme a figura abaixo. Dados: a área da seção 1, 20 cm², a área da seção 2, 10 cm² e velocidade de escoamento V1 na seção 1 é igual a 2 metros por segundo. Calcule a vazão do fluido e a sua velocidade de escoamento na seção 2, respectivamente, e assinale a opção correta. Então, temos aí, e é importante que você olhe as alternativas, as unidades, né, da vazão, tanto da vazão quanto da velocidade. A vazão aí está sendo fornecida em litros por segundo, já a velocidade em metros por segundo. Então vamos fazer aqui os nossos cálculos, beleza? Então vamos pegar aqui a nossa tubulação, né, onde ela possui uma área inicial e depois ela sofre uma redução. O que vai acontecer, pessoal? Já fazendo aqui a conversão, tá? A área 1, ela possui 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Lembrando que ele já tinha fornecido essa área em centímetros quadrados, então
por motivo de conveniência aqui para facilitar os nossos cálculos, já converto no início. Então, 20 vezes 10 a menos 4 metros, o metro quadrado. A velocidade 1, ou seja, a velocidade na entrada dessa tubulação, é igual a 2 metros por segundo. Na seção 2, temos aí uma área 2 igual a 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A velocidade 2 nós precisamos determinar e ele também quer saber a nossa vazão 2, ou seja, a vazão na saída. Como que a gente resolve isso? Bem, primeira coisa que você precisa saber é a equação da continuidade. O que isso significa? A vazão de entrada é igual à vazão na saída. É igual? É exatamente igual, tá bom? Bem, e o que é a vazão? A vazão é igual à área vezes a velocidade. E como nós sabemos, tanto a área quanto a velocidade na seção 1, nós teremos o seguinte, que a vazão 1, vamos calcular aqui a vazão 1, por quê? Porque a vazão 1 é igual à vazão 2. Então a vazão 1 é igual a 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados vezes 2 metros por segundo, ou seja, a vazão 1 é igual a 40 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Bem, ou seja, facilitando aqui para os nossos cálculos, né, esse 40, lembra que 40 é igual a 4 vezes 10? Então podemos reescrever falando que a vazão 1 é igual a 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E nós sabemos o seguinte, que litro é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, né? Ou seja, 1 dividido por 1000. Logo, né, para convertermos ali para litros por segundo, nós teremos o seguinte, que a nossa vazão 1, que é igual à vazão 2, será igual a 4 litros por segundo. Então, só com essa informação, a gente também já consegue eliminar algumas alternativas. Prosseguindo agora para calcular a vazão 2, ou seja, a velocidade, na verdade, né, na saída dessa tubulação. Lembra que a vazão é igual à área vezes a velocidade? A vazão nós já determinamos. Logo, a velocidade 2 é igual à vazão, né, que é tanto na entrada quanto na saída são iguais. A velocidade 2 é igual à vazão dividido pela área 2, ou seja, a velocidade 2 é igual a 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, dividido por 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Bem, teremos então, né, vamos pegar esse 10 a menos 4 passar para o numerador, não esquecendo de trocar o sinal ali do expoente, teremos então que a velocidade 2 é igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 à quarta dividido por 10 metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, a gente pode cortar aqui ó, um 10 do denominador com 10 que está ali, ó, porque como nós temos o expoente 4, esse expoente vai ficar 3, né? Teremos então que a velocidade 2 é igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo metros por segundo. O que vai acontecer? Vamos cortar, né, o 10 a menos 3 com o 10 elevado ao cubo. Portanto, teremos que a velocidade 2 é igual a 4 metros por segundo. Assim, está correta aí a alternativa C, né? A nossa vazão é de 4 litros por segundo e a nossa velocidade é de 4 metros por segundo. Beleza? Próxima questão. Questão de número 6. Né? A questão aí é que você vai ver isso tanto em materiais de construção quanto resistência dos materiais e também ensaios mecânicos, especificamente no ensaio de tração. O militar deverá confeccionar uma estrutura para uma organização militar da Marinha do Brasil. Como requisito de projeto, o material utilizado, quando submetido a uma tensão igual a T, deverá estar dentro da fase elástica. O militar dispõe dos materiais A, B e C, cujos ensaios de tração apresentam as curvas de tensão-deformação conforme a imagem abaixo. Qual material deverá ser escolhido e o porquê, né? A alternativa A deverá ser escolhido o material A porque apresenta o maior limite de resistência. Alternativa B deverá ser escolhido o material B porque quando submetido à tensão T supera o limite elástico. Alternativa C
deverá ser escolhido o material B, porque quando submetido à tensão T, opera na fase elástica do material. A alternativa D, deverá ser escolhido o material C, porque quando submetido à tensão T, opera na fase elástica. E a alternativa E, deverá ser escolhido o material C, porque quando submetido, submetido à tensão T, opera na fase plástica. Então você veja que a única condição exigida para a seleção do material é que ele esteja dentro do campo elástico, tá? Então vamos aqui pegar o nosso gráfico, separá-lo aqui, ó, e vamos ver o comportamento dos materiais. Então aqui temos o material A, tá? Temos a tensão T, observe ali que essa tensão está sendo representada por uma linha horizontal. O nosso material A, observe o seguinte, que o seu regime elástico está abaixo da tensão T. Ou seja, quando ele chegar à tensão T, ele já superou e em muito até o seu limite de resistência, tá? Então o material A ele não é ideal, ele não vai ser o escolhido para esta operação. O material B, observe o seguinte, que a sua fase elástica, tá pessoal? Lembrando que a fase elástica aí ela é dada através da lei de Hooke, né, que é representada ali por uma reta inclinada. Saiu dessa reta, a gente já começa a adentrar na região plástica, iniciando ali pelo escoamento, que é quando a gente tem um aumento da deformação específica sem que esteja ocorrendo um aumento da tensão. Beleza? Lembrou disso? Então, o material B assim também não poderá ser selecionado. Por quê? Porque a tensão T está muito acima do seu limite elástico. Já o material C, como você pode verificar, né, a tensão T está dentro do seu regime elástico. E por que em projetos nós fazemos isso? Justamente para garantir que esse material ele não venha se romper, tá? Então, os materiais A e B entram no regime plástico antes de atingirem a tensão T. Por isso, não devem ser escolhidos. Por outro lado, a tensão T está dentro do regime elástico do material C. Assim, devemos escolher este material. Portanto, está correta aí a alternativa D. Deverá ser escolhido o material C, porque quando submetido à tensão T, opera na fase elástica. Então, D de dado é a alternativa correta. Beleza? Próxima questão. Questão de número 7, né? Questão aí sobre lubrificação industrial, onde ele fala o seguinte, que são aditivos normalmente utilizados em lubrificantes industriais, exceto. Então ele quer a exceção, ou seja, aquela alternativa que não corresponde a um aditivo ali aplicados aos lubrificantes. Na alternativa A ele fala que são os detergentes, B, antioxidantes, C, anti-espumantes, D, corantes e E, saborizantes. Deve vir de sabor, né? Vamos lá então. Vou falar um pouquinho, tá, sobre os lubrificantes industriais e também sobre os aditivos. Bem, os aditivos químicos para lubrificantes são substâncias que são adicionadas aos compostos de lubrificação como forma de aumentar a eficiência do produto, bem como garantir a máxima durabilidade do fluido. Dessa maneira, eles podem modificar completamente toda a estrutura do lubrificante e adicionar certas propriedades específicas que não poderiam ser obtidas somente com óleo em seu estado bruto. Existem duas classes gerais de aditivos, né? Os que afetam as características físicas do óleo, onde podemos citar o melhorador de índice de viscosidade, redutor do ponto de fluidez, elevador dos pontos de fulgor e inflamação e também o inibidor de espuma. E também os que afetam as características químicas do óleo, né? Então, alterando as características físicas e alterando as características químicas. Nas características químicas podemos citar o antioxidante, antiferrugem, antidesgaste, inibidor de espuma, dispersantes, emulsificantes, agente de oleosidade e também agente de extrema pressão. Bem,
Os corantes são aditivos que apenas mudam a aparência visual dos lubrificantes, facilitando a sua identificação e ajudando no aspecto de uniformidade da fórmula, que muitas vezes pode apresentar um aspecto heterogêneo. Com os corantes, todos os elementos de uma emulsão ficam visualmente idênticos, o que ajuda na manipulação do produto, tá? Então, o corante, ele basicamente ele tem uma subdivisão aí dessas classes gerais de aditivos. Por isso, dentre os elementos citados, né, aquele que é a exceção, que não pertence ali aos aditivos aplicados na lubrificação industrial, são os saborizantes, tá? Ele criou um nome aqui. Portanto, esta alternativa, né, que você deve marcar como correta, é a alternativa E. Próxima questão, questão de número 8, com relação à transmissão por correias, é correto afirmar que, questão aí de elementos de máquinas, tá? Vamos então para a resolução, vamos analisar cada uma das alternativas. Assim, como eu sempre gosto de mostrar para os alunos, não é só interessante você saber a alternativa correta, mas também o porquê das demais alternativas estarem incorretas. A gente sempre procura em nossos materiais fazer isso, tá? Assim você consegue fixar melhor o conteúdo. Então, na alternativa A, ele diz que possui funcionamento menos silencioso do que a transmissão por corrente. Lembrando que ele está falando sobre transmissão por correia, tá? Então, ele está relacionando os dois sistemas de transmissão. Bem, uma das vantagens de se utilizar o sistema de transmissão por correia é justamente por este possuir um funcionamento muito silencioso em comparação com outros sistemas de transmissão, como por exemplo o por correntes, né, que é muito barulhento. Assim, está incorreta a alternativa A. Na alternativa B, ele diz que é utilizável somente para eixos paralelos. Isso é verdade? Veja só. Bem, as correias podem ser utilizadas para a transmissão de rotação entre eixos não paralelos, como você pode verificar aí, tá? Então não é verdade isso, por isso está incorreta a alternativa B. Já na alternativa C, ele disse que possui pior absorção de amortecimento de choque do que a transmissão por corrente. Veja, dentre algumas vantagens, podemos citar, né, falando das correias ou da transmissão por correias, flexíveis e elásticas, né, que são adequadas para grandes distâncias entre centros dos eixos paralelos ou reversos, com menor custo de montagem e manutenção, melhor posicionamento entre os elementos motrizes e as máquinas, simplificação do projeto e menor custo na instalação e manutenção, absorção de carga de impacto, amortecimento e isolamento de vibrações, transmissão mais silenciosa e vida útil do equipamento. Portanto, também está incorreta a alternativa C, tá? Inclusive, uma das características desse sistema de transmissão é justamente a absorção e amortecimento de choques, tá? O que já não acontece tanto com a transmissão por corrente. Na alternativa D, ele diz o seguinte, que pode ser utilizada para eixos com sentidos de rotação opostos, né? E pode sim. Através da transmissão por correias com um sentido de rotação inverso, a correia fica cruzada e o sentido de rotação das polias inverte-se, como a gente pode verificar aí através da representação. Assim, está correta a alternativa D. E por fim, na alternativa E, ele fala que na transmissão por correia não são utilizadas polias. Pelo contrário, né? Na transmissão por correia são utilizadas polias, que são peças cilíndricas, como a gente pode identificar aí nas figuras, movimentadas pela rotação do eixo, do motor e pelas correias, né? Então, por isso está incorreta a alternativa E. Ou seja, você irá marcar a alternativa D como correta, né? Questão de elemento de máquinas, questão bem tranquila, né? Questão agora de número 9, né? Questão aí de geometria, né? Questão bem tranquila também. Vamos relembrar aqui alguns conceitos de geometria. Você veja que ultimamente, em relação à parte de matemática,
a Marinha tem sido bem benevolente aí com os alunos, porque quem já deu uma olhadinha nas provas anteriores, as provas eram muito mais rebuscadas, né? Bem, uma pessoa deseja subir uma rampa que mede 12 metros de comprimento e forma um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Após subir a rampa, a altura que a pessoa se encontra em relação à posição que se encontrava inicialmente é de quantos metros, né? Alternativa A, 2, alternativa B, 3, raiz de 3, C, 6, D, 4, raiz de 3 e alternativa E, 6, raiz de 3. Vamos lá então para a resolução da questão. Então vamos pegar aqui a nossa rampinha, né? Como você pode verificar, ele diz que essa rampinha ela possui um comprimento, né, de 12 metros. Precisamos determinar a que altura a pessoa vai estar, né, depois de caminhar esses 12 metros aí pela rampa. E nós sabemos o seguinte, que ela está sob um ângulo de 30 graus. Como que a gente resolve isso? Bem, observe o seguinte, que nós temos um ângulo, temos o cateto oposto a este ângulo, que nesse caso é a nossa altura H, e também temos a hipotenusa, né, deste triângulo retângulo aí, que é 12 metros. Ou seja, nós então podemos utilizar aqui o conceito de seno. Isso mesmo, por quê? Porque o seno de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, o seno de 30 graus é igual a H, que é a nossa altura, dividido por 12. Aí você precisa lembrar quem é o seno de 30 graus, né? Inclusive tem aquela musiquinha para você poder lembrar, tá bom? Então, o seno de 30 graus vai ficar dessa maneira aqui, ó. H, que é a nossa altura, será igual a 12 vezes o seno de 30 graus. E seno de 30 graus é igual a meio, tá? Ou seja, 1 sobre 2. Portanto, H é igual a 12 vezes 1 sobre 2, ou seja, H é igual a 6 metros. Questão bem tranquila aí, tá? Geometria básica. Teremos então que está correta aí a alternativa C. Próxima questão e última deste vídeo, tá? A questão aí de resistência dos materiais, né? Onde ele fala o seguinte, que um corpo de prova de aço com diâmetro de 20 milímetros de comprimento, diâmetro de 20 milímetros, né, comprimento de 60 milímetros e módulo de elasticidade de 210.000 megapascal. Será submetido a um ensaio de compressão. Se for aplicada uma força de 100.000 newtons, assinale a opção que apresenta a tensão absorvida pelo corpo de prova T e sua deformação em percentual, que é deformação específica, respectivamente, ou seja, exatamente nessa ordem, dado π igual a 3,14. É uma questão de resistência dos materiais, que você também vê em materiais de construção e também dentro de ensaios. Especificamente aqui está falando sobre um ensaio de compressão. Então ele quer a tensão normal, né, e a deformação específica, ou seja, a deformação percentual. Então vamos lá para as nossas contas, né, continhas. Bem, separando aqui os dados que nos foram fornecidos e a banca novamente sendo bem boazinha com os alunos, já te dá aí as informações já convertidas, só para você substituir nas fórmulas. Então vamos lá, pessoal, olha só. A tensão, que ele chamou de T, é igual a força sobre área. Nesse caso, como ele te deu o diâmetro, então ele está falando sobre uma seção circular, ou seja, a área para uma seção circular é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Logo, a área é igual a 3,14 vezes 20 ao quadrado dividido por 4. Portanto, a área será igual a 314 milímetros. Agora vamos substituir na fórmula da tensão. Ou seja, a tensão vai ser igual a 100 vezes 10 ao cubo, newtons, dividido por 314 milímetros quadrados. E newton por milímetro quadrado é megapascal. Ou seja, a nossa tensão será de 318,47 megapascal. Só com essa informação a gente já consegue matar algumas alternativas, beleza? Agora nós vamos calcular a nossa deformação percentual, ou seja, a deformação específica. E como que faz isso, professor? Muito simples, você vai utilizar a lei de Hooke. E a lei de Hooke nos diz o seguinte, que a tensão é igual ao produto entre a deformação específica e o módulo de elasticidade. Eu conheço a tensão e conheço o módulo de elasticidade, ou seja,
teremos que a nossa deformação específica é igual a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. E veja só que legal. Esses dois valores já estão em megapascal. Então, é só substituir, tá? Não precisa nem fazer conversão nenhuma. Veja que a nossa deformação vai ser de 318,47 megapascal dividido por 210 vezes 10 ao cubo megapascal. Portanto, megapascal corta com megapascal, teremos então que a nossa deformação é igual a 0,0015. Passando isso para percentual, você multiplica por 100, teremos aí que a nossa deformação é igual a 0,15%. Assim, está correta a alternativa D de dado. E aqui finalizamos a resolução da primeira parte desta prova, tá? Coloca aqui embaixo o que você achou dessas resoluções e também o que você achou desta prova e como que você se saiu nessa prova também, tá bom, pessoal? Olha só, se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus grupos de estudo, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Forte abraço e até a próxima.